Fala, nação rubro-negra! Tamo junto para mais um vídeo aqui no nosso espaço, o cantinho do torcedor que respira o Vitória, vive o Vitória e sofre junto com o Leão. E hoje, meu amigo, tem muita coisa pra gente conversar, então se ajeita aí porque o papo vai render. Primeiro, vamos começar com boas notícias, daquelas que todo torcedor gosta de ouvir. O Jamerson apareceu nas redes sociais com um vídeo que animou geral, viu? O cara postou dizendo que está feliz em voltar aos poucos pro campo, que o processo de recuperação tem sido positivo e que a cada dia ele se sente melhor. E não é pra menos, né? Ele vinha jogando muita bola, tava vivendo o melhor momento da carreira e quando se machucou, todo mundo sentiu o baque. Dá pra imaginar o Barradão explodindo quando ele voltar a pisar naquele gramado. Vai ser uma festa, e merecida. Agora, claro, a gente sabe que o campeonato já tá chegando na reta final, falta menos de um mês para acabar, e é difícil imaginar que ele volte a jogar ainda esse ano. Mas, como a pausa deu um tempinho a mais, vai que, né? Mesmo que ele volte só na última rodada, só para sentir o clima, já seria emocionante. O importante é o Vitória não forçar o retorno. Deixe o cara voltar no tempo certo, porque ele é peça importante, e se estiver bem, vai ajudar demais, seja agora ou no próximo ano. Enquanto isso, quem tem segurado a bronca é o Ramon. É verdade que o último jogo dele não foi dos melhores, mas o cara vinha evoluindo, vinha firme, e ajudando o time. Então, a gente tem que reconhecer o trabalho também. O Vitória, inclusive, estuda comprar o Jamerson em definitivo, mas não é barato não. É investimento pesado. Só que, convenhamos, o cara vale. Tá em grande fase e, se for para apostar em alguém com identificação, é nele. Agora, saindo um pouco da recuperação e indo pros números, tem um dado curioso sobre o time de Jair Ventura. 7 dos 10 gols marcados pelo Vitória com ele no comando nasceram de bola parada. Escanteio, falta lateral, pênalti, pode escolher. E é interessante, porque quando Jair chegou e montou aquele esquema com 3 zagueiros, ele mesmo disse que queria fortalecer esse tipo de jogada. E olha, funcionou. A bola parada virou arma. Zé Marcos, Lucas Arter, William Oliveira, Cáceres, todo mundo já deixou sua marca. E vamos combinar, por muito tempo o Vitória não aproveitava esse tipo de jogada. Era escanteio que virava contra-ataque, falta que não assustava ninguém. Agora, não. Agora o torcedor já se ajeita na cadeira quando tem uma bola parada, porque sabe que dali pode sair gol. Isso mostra como o time ganhou força e inteligência tática. Contra o Botafogo, por exemplo, as 2 melhores chances foram justamente de cabeça, uma com o Lucas Arter e outra com o Denis. E isso é o que pode fazer diferença no jogo contra o Palmeiras, viu? Porque para enfrentar o time do Abel Ferreira lá no Allianz Parque, tem que correr o dobro, fechar os espaços, jogar compacto e tentar achar o gol na bola parada. É assim que se ganha dos grandes fora de casa. Falando em treino, hoje o Vitória fez uma movimentação aberta para a imprensa. E olha, é raro ver isso no futebol brasileiro hoje em dia. Normalmente é aquele treino fechado, mistério total. Então é legal ver o clube abrindo um pouco as portas, mostrando a rotina, até porque o torcedor gosta de sentir que faz parte. Deve ser um treino mais leve, regenerativo, talvez um coletivo curto, nada muito intenso. Mas é bom para acompanhar o ambiente, ver quem tá voltando, quem tá bem fisicamente e quem ainda tá em transição. E já que toquei nesse assunto, a base também tá em ação. O Sub-15 enfrentou o SSA e o Sub-17 pegou o Conquista, nas semifinais do Campeonato Baiano. Jogos importantes, válidos pela formação dos meninos. O clube tem falado muito bem dessas gerações, tanto do Sub-15 quanto do Sub-17, e a expectativa é grande. Se der certo, o Vitória pode colher bons frutos nos próximos anos. É aquele tipo de investimento que demora um pouquinho para dar retorno, mas quando dá, muda o patamar do time. Agora, segura que vem informação quente sobre a Libra. A Justiça derrubou o pedido do Flamengo e liberou parte do dinheiro para os clubes, incluindo o Vitória. Dos 80 milhões que estavam bloqueados, 63 foram liberados. Com isso, times como Palmeiras,
Bahia, Grêmio, Bragantino e o próprio Vitória devem receber a grana. O Flamengo ainda pode recorrer, então calma, não é dinheiro garantido ainda, mas o Vitória tem direito a algo em torno de 4,5 milhões de reais. É uma grana boa, que pode ajudar nas contas, mas como é briga judicial, pode demorar para cair. E a gente sabe que essas coisas não se resolvem do dia para a noite, né? Saindo da parte burocrática e voltando para o campo, o Palmeiras está preparando uma operação de guerra para ter reforços contra o Vitória. A presidente Leila Pereira vai colocar o avião particular à disposição para trazer os jogadores da seleção de volta direto da França, onde o Brasil faz amistoso. Tudo para garantir que o time esteja completo no jogo do dia 19. Entre os jogadores que voltam nesse voo estão Vitor Roque, Fabrício Bruno e Paulo Henrique. Só que o Roque tá com um problema sério, viu? Vai ser julgado por uma postagem homofóbica e pode pegar até 10 jogos de suspensão. Ou seja, mesmo com todo o esforço do Palmeiras, pode ser que ele nem entre em campo. E para nós, torcedores do Vitória, convenhamos, seria ótimo se ele não jogasse, né? Quanto menos problema para nossa defesa, melhor. E olha que curioso, mais um jogador de outro clube falando sobre o Barradão. Dessa vez foi o Reinaldo, lateral do Mirassol, que disse que o estádio do Vitória é o mais difícil de jogar, um verdadeiro caldeirão. E é mesmo. A torcida canta o tempo todo, empurra, faz diferença. Todo mundo que joga lá sente. A atmosfera é diferente. Quem já foi num jogo no Barradão sabe o que é aquilo. É raiz, é vibração pura. Agora, falando de bastidores, o nome de Lucas Arter voltou à pauta. O Vitória está negociando para comprar o zagueiro em definitivo. A proposta gira em torno de US$ 1,5 milhão, cerca de quase 8 milhões de reais. Seria um contrato de 3 anos. A negociação envolve também algumas pendências com Botafogo e Grêmio. O Vitória deve ao Botafogo cerca de 2 milhões e 200 mil reais, sendo 1 milhão pela multa de ter escalado o jogador contra o clube carioca e mais 1 milhão e 200 mil de bônus pelo Janderson. Já o Grêmio deve ao Vitória algo em torno de 2 milhões e 600 mil pela negociação de Wagner Leonardo. A ideia é compensar esses valores entre os clubes, e o Vitória ficaria responsável apenas pela parte referente à compra de Arter. Ainda não está tudo fechado, mas as conversas estão andando bem. E para encerrar essa primeira parte, o clima político do clube também esquentou. Marconi Amaral vai ser candidato à presidência do Vitória. O ex-jogador, que vestiu a camisa do Leão entre 1997 e 2001, tem o apoio de vários grupos que se uniram para formar a Aliança Vitória SAF. Ele vai disputar contra o atual presidente, Fábio Mota. Marconi, para quem não lembra, também jogou no Catar, chegou até a defender a seleção do país, e agora quer aplicar sua experiência de gestão no clube. O movimento que o apoia, inclusive, anunciou a saída do grupo de trabalho da SAF do Vitória, alegando falta de transparência nas decisões e ausência de diálogo da atual diretoria. A ideia deles é seguir de forma independente, defendendo uma SAF com investidor majoritário e uma visão de longo prazo para o clube. A situação promete esquentar, e o torcedor vai acompanhar tudo de perto. Porque, no fim das contas, o que todo mundo quer é ver o Vitória forte, bem administrado e competitivo. O clube está num momento de reconstrução, mas com boas perspectivas, tanto dentro quanto fora de campo. O importante é continuar firme, com os pés no chão e o coração rubro-negro batendo forte. E seguindo o clima de expectativa, o Vitória volta os olhos para o confronto contra o Palmeiras. O time sabe que não vai ser fácil jogar no Allianz Parque, ainda mais diante de uma equipe que briga pelo topo da tabela e tem um dos elencos mais qualificados do país. Mas o elenco rubro-negro vai completo, com alguns retornos importantes que podem fazer a diferença. Camutanga, Baralhas e Dudu estão de volta, e existe uma boa chance de Cáceres também ser relacionado, o que já dá mais opções para o Jair Ventura montar a estratégia. Agora, se ele vai começar jogando ou não, aí é outra história, porque voltar de lesão e encarar logo o Palmeiras fora de casa é um desafio enorme, principalmente no gramado rápido de lá. Mesmo assim, só de ter a possibilidade de contar com ele, o time já ganha em confiança.
O foco no Vitória agora é manter a intensidade, jogar com concentração máxima e explorar aquilo que tem sido o ponto forte da equipe, a bola parada. Jair Ventura vem martelando isso desde que chegou, e o time comprou a ideia. É fechar as linhas, impedir que o Palmeiras jogue com liberdade e tentar aproveitar as oportunidades nas faltas e escanteios. É jogo de superação, e o torcedor sabe bem como é isso. O Leão nunca teve caminho fácil, mas quando joga com raça, complica para qualquer um. E é esse o espírito que precisa estar em campo. Durante os treinos, o clima tem sido de foco total. Mesmo nos regenerativos, dá para ver que o grupo está unido, que existe confiança no trabalho. O torcedor sente isso. E não é à toa que o Barradão segue sendo lembrado em todo o Brasil como um dos estádios mais difíceis de jogar. Essa energia vem do povo, vem de quem acredita no clube mesmo nos momentos mais complicados. Cada jogo em casa é uma demonstração de amor, de entrega, e é esse tipo de atmosfera que tem que inspirar o time mesmo jogando fora. O jogador precisa entrar em campo com a sensação de estar levando o Barradão dentro de si, aquela força da arquibancada ecoando na cabeça. Enquanto isso, os bastidores seguem movimentados. A eleição presidencial que se aproxima promete ser uma das mais disputadas dos últimos anos. A candidatura de Marconi Amaral mexeu com os ânimos da torcida e também com a política interna do clube. Ele chega com o discurso de renovação, de transparência e de gestão profissional. Muitos torcedores veem nele a figura de alguém que conhece o clube por dentro, que sabe o peso da camisa e entende o que o Vitória representa. Do outro lado, Fábio Mota tenta manter a continuidade do trabalho, apostando na estabilidade administrativa que tem buscado nos últimos tempos. Mas o fato é que o clima de eleição sempre gera expectativa, e o torcedor já começa a discutir qual o melhor caminho para o futuro do Vitória. A SAF também é assunto constante. O movimento que apoiava a criação do projeto decidiu se afastar, alegando falta de envolvimento e clareza da diretoria. Eles destacaram que o tema da SAF precisa ser tratado com seriedade e com transparência, sem decisões tomadas de forma isolada. Afinal, não se trata apenas de um modelo de negócio, mas de um novo modo de pensar o clube, de definir quem vai investir, como vai investir e quais garantias o Vitória terá. É um processo que mexe diretamente com o futuro da instituição, e precisa ser conduzido com diálogo e responsabilidade. Enquanto as conversas políticas se desenrolam, o torcedor segue olhando para o campo, porque é lá que as vitórias mudam o clima. O elenco tem consciência de que pontuar contra o Palmeiras seria um resultado enorme, não só pela tabela, mas também pela moral. Cada ponto conquistado nessa fase da competição é decisivo, ainda mais para quem luta para garantir uma posição segura e planejar o próximo ano com mais tranquilidade. Jair Ventura sabe disso e vem tentando ajustar o time para encarar o desafio com equilíbrio. Nos bastidores, a diretoria também trabalha em possíveis movimentações para o futuro. O caso de Lucas Arteira é um exemplo disso. A negociação avança, mas ainda depende de ajustes entre os clubes envolvidos. O Vitória tenta viabilizar o pagamento dentro das suas condições, sem comprometer o planejamento financeiro. O torcedor vê essa tentativa com bons olhos, porque o jogador tem sido fundamental no sistema defensivo, dá segurança, tem presença de área e vem se destacando nas bolas aéreas. É o tipo de atleta que encaixa no perfil do time, comprometido, regular e com espírito competitivo. E não dá para deixar de destacar o momento das categorias de base. O Sub-15 e o Sub-17 continuam chamando atenção e mostrando que o trabalho de formação vem sendo bem feito. Os garotos estão jogando com personalidade, enfrentando semifinais de campeonato e representando o clube com garra. Essa é a base que pode sustentar o futuro do Vitória, tanto esportivamente quanto financeiramente. O torcedor sonha em ver novamente um time com atletas formados em casa, com identidade rubro-negra, que jogam pelo escudo e não apenas pelo contrato. Fora de campo, o clube ainda acompanha com cautela a situação envolvendo os valores da Libra. Apesar da decisão judicial que liberou parte da quantia, o Vitória ainda aguarda os desdobramentos, porque o Flamengo deve recorrer. E enquanto isso, o dinheiro não chega. Mas, se tudo for confirmado, será um respiro importante nas finanças, ajudando a manter as contas em dia e dar mais estabilidade para a próxima temporada.
Voltando pro jogo contra o Palmeiras, a comissão técnica está atenta a todos os detalhes. O Vitória precisa ser inteligente. Não dá para se lançar ao ataque e abrir espaço, porque o Palmeiras é letal nos contra-ataques. O segredo é competir, manter a compactação e aproveitar os momentos certos. Uma bola parada, um erro do adversário, um contra-ataque bem encaixado, é nisso que o time aposta. Jair Ventura vem repetindo que esse tipo de jogo é decidido nos detalhes, e ele não está errado. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O futebol baiano está em polvorosa. Um verdadeiro terremoto parece ter atingido a cena esportiva de Salvador e o epicentro tem nome: Ronaldo Fenômeno. Fontes próximas ao clube dão conta de que o ex-jogador e empresário não apenas demonstrou interesse, mas teria colocado bilhões na mesa em uma proposta para assumir o controle da SAF do Vitória. O rumor se espalhou como fogo em redes sociais, grupos de torcedores e até em bastidores de outros clubes, e já movimenta especulações sobre os impactos que uma negociação desse porte poderia ter no futebol nordestino. Segundo pessoas que pediram anonimato, Ronaldo estaria interessado em transformar o Vitória em uma potência capaz de brigar em igualdade com os grandes do futebol brasileiro, seguindo um modelo já aplicado com sucesso em outras experiências de SAF pelo país. O que se comenta é que o plano incluiria desde reformulações estruturais profundas, investimentos em categorias de base até contratações estratégicas de impacto imediato, colocando o clube em um patamar totalmente novo. A proposta teria sido recebida pela diretoria do Leão com surpresa, e ainda não há confirmação oficial sobre qualquer avanço nas negociações. Nas redes, o burburinho não para. Torcedores dividem opiniões, uns exaltam a possibilidade de ver o time voltar a figurar no cenário nacional com força total, outros demonstram cautela, lembrando que grandes cifras nem sempre garantem resultados e que mudanças bruscas podem gerar turbulência interna. Há ainda quem acredite que o próprio Ronaldo usaria o Vitória como vitrine para novos negócios esportivos, aproveitando a paixão da torcida e a tradição do clube para expandir sua atuação no futebol brasileiro. Enquanto isso, a cidade inteira parece esperar pelo desfecho. Jogadores, ex-atletas e comentaristas se aventuram em palpites sobre o que uma chegada do Fenômeno poderia representar: uma revolução tática, reforços de peso, novos patrocinadores e até mesmo a transformação do Barradão em um verdadeiro palco de inovação e tecnologia esportiva. Tudo permanece, por enquanto, no campo das especulações, mas uma coisa é certa: o simples rumor já reacendeu a chama da esperança e da curiosidade de quem acompanha a história centenária do Vitória. Se a negociação sair do papel, a Bahia pode estar prestes a assistir a um capítulo histórico. E enquanto a bola não rola, os bastidores fervem e a web não para de comentar. Afinal, quando Ronaldo Fenômeno aparece com bilhões à mesa, ninguém consegue ignorar. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.